Que essa peça aqui é um barramento de neutro, muita gente já sabe. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Inclusive, quem fez a instalação certamente sabia que esse barramento aqui, ele é reservado para o neutro. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seu amigo. Um barramento reservado para neutro. Como é que eu sei, Davi, que esse barramento é reservado para o neutro? Simplesmente pela essa cor dele aqui, ser azul clara. O fabricante fabricou aqui o barramento com um metal e colocou essa barrinha azul clara para identificar que esse azul claro é diferente do verde, que esse é neutro e que o verde é terra. Então eu tenho aqui um barramento reservado para o neutro com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entrada de circuito independente de neutro e uma entrada principal para o neutro principal que vem lá do poste da concessionária de energia da sua região. Então, o barramento está certo. Na entrada do fio principal aqui eu tenho um fio verde. Nós temos dois problemas com esse fio verde, mas o mais grave é a seção ou bitola dele, tá? Por que mais grave? O verde, se for neutro, tá errado? Tá errado, porque precisa ser na cor azul clara. Só que a seção ou bitola que está aqui deveria ser diferente dessa e dessa, tá? Subentende-se que a caixa d'água principal da instalação precisa ser maior do que as caixas reservas, né, que dependem da caixa d'água principal. Então, suponhamos que esse fio aqui fosse 10 milímetros quadrados na cor verde, estaria errado a cor, mas a seção ou bitola estaria superior a esse que é 6, 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 a esse que é 1,5. Tá? É isso que precisa ficar bem claro quando você analisa uma instalação elétrica. Então vamos lá. Cor verde reservada para o terra, azul reservada para o neutro. A norma recomenda o azul claro, tá? O amarelo eu tenho por hábito usar para retorno, tá? Não é uma obrigação da norma, sou eu que utilizo isso como retorno na instalação. Preto, branco, vermelho, normalmente eu uso para fases, tá? Da instalação. Eu estou referindo à norma de cores. Agora vamos falar de seção ou bitola, tá? O que acontece aqui se todo mundo aqui é neutro? Esse cara aqui, ele tem menos do que 1 milímetro quadrado, tá? De seção ou bitola de fio. Ou seja, ele não é recomendado para estar aqui. Além da cor estar errada, a seção ou bitola também está inferior à mínima seção permitida de acordo com a norma. Davi, qual seção é essa? É 1,5 milímetro quadrado, reservado para iluminação ou circuito de lâmpadas. Aqui eu tenho um vermelho de 1,5 milímetro quadrado. Só que ele também está errado pela seção porque ele estava ligado em uma TUG, tomada de uso geral. E a seção menor para TUG, tomada de uso geral, é 2,5 milímetros
quadrado, tá? Eu tenho vídeos que falam sobre a seção ou bitola de fios específica para cada circuito da sua instalação. Seja ele TUI, tomada de uso específico, seja ele TUG, tomada de uso geral, seja ele de iluminação, tá? Circuito de iluminação, que é lâmpadas, que nós chamamos de circuito de iluminação, são lâmpadas, tá? Então eu tenho vídeos nos nossos canais que falam tudo a respeito sobre isso, além de cores, seção, bitola dos fios, tá? Então, se você chega numa instalação dessa aqui, você observa que o cara comprou um barramento, certamente porque sabia que era um barramento de neutro. Aí ele me mistura aqui seção e bitolas inferiores, o que pede a norma, tá? Cores diferentes de fios. Mas por que que você usou um fio amarelo aqui como neutro, um fio branco como neutro, um fio não sei o quê? Se você podia dar sequência aqui e usar fios azuis. Ah, é o que tinha. E eu pedi para o profissional usar, ele usou, tá? Normalmente eu recomendo aos profissionais da elétrica, tá? Respeitar as normas de fios, seção ou e bitola, né? De fios para cada instalação. Aqui, ó, deveria ter um fio de acordo com o que nós estamos vendo aqui, tá? Do jeito que eu estou vendo, não teve cálculo de carga e demanda para esses circuitos, tá? Foi jogado ao vento, esses negócios aqui. Ah, funcionou, funcionou. O importante é que funciona. É o que muitos clientes pedem. Muitos clientes falam para você assim, ah, mas você está cobrando caro por quê? Eu só quero que funcione. Nós, profissionais da eletricidade, não devemos nunca levar só funcionar em consideração. Funcionar é o resultado do trabalho. A eletricidade, diferente da hidráulica, ela, ao ligar um disjuntor, se não fechar curto ou pegar fogo, a eletricidade ela pode estar consumindo energia sem o cliente estar usando a instalação. Como assim, Davi? Fios podem estar se aquecendo, o cliente não percebe isso. Disjuntores podem estar se aquecendo. Componentes elétricos, terminais, fios ruins, pode estar aquecendo dentro da instalação, dentro das tubulações. E o cliente está pagando uma instalação mais cara do que deveria pagar normalmente, tá? Pela utilização da instalação. De repente, eu calculei aqui um fio 6 milímetros quadrado, mas eu precisava de um 10 milímetros quadrado. Se a carga que eu estiver usando for de 10 milímetros quadrado ou um pouquinho menor, esse fio aqui, para suprir a minha necessidade, vai sofrer. Eu estou falando desse. Agora, imagine esse aqui, ó. Ah, mas o neutro tá fino aqui porque o profissional falou que é neutro, não tem problema não. Gente, não sou eu que falo, é a norma que fala. Neutro precisa ser igual ou maior do que a fase do circuito que ele pertence. Tá? Nós temos dois problemas gravíssimos aqui. Cor errada, seção e bitola errada. Então, se eu tenho aqui uma fase, vamos imaginar que eu tenho uma fase com 6 milímetros quadrados e eu tenho aqui um neutro menor do que 1 milímetro quadrado. Ah, mas o neutro não passa corrente. Eu tenho ouvido muito isso aí com muita frequência. Tá? Se o neutro não passa corrente, por que será que muitos neutros nas instalações rompem? Por que será que ele quebra? Por que será que ele pega fogo, né? Se não passa corrente? Então isso precisa ficar claro para muitos profissionais e também esse profissional passar para o cliente. A seção ou bitola do neutro precisa ser igual ou maior do que a fase. E esse mesmo recurso eu uso para o aterramento, quando o fio vai ser feito, quando o circuito vai ser feito de aterramento. A seção que eu tenho lá para fase e para neutro no circuito de tomada, eu vou usar também para fio de aterramento. Esse era o principal objetivo do vídeo. Sempre contrate profissionais qualificados e que respeitam a norma. Sempre compre materiais de qualidade. Antes de fazer qualquer coisa, de fazer principalmente uma instalação elétrica, convide alguém profissional
um profissional qualificado da eletricidade para fazer uma avaliação para você. Não vai pela cabeça de outra pessoa. Ah, não, mas o neutro pode ter 1 mm² e a fase pode ter 10. Isso nunca pode acontecer, tá? Você vai pôr fogo na sua instalação com muita facilidade. Então convide pessoas qualificadas, compre material de qualidade e com certeza a sua instalação vai ficar melhor do que eu estou apresentando aqui. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.